às 9 no domingo. Daqui a pouco vamos tentar perceber porque é que há tanta preocupação à volta desta greve dos portos em Portugal. Uma greve que começou à meia-noite e vamos ouvir essas preocupações da parte de quem dirige a Agência para o Investimento do Comércio Externo de Portugal. Para já, o Terreiro do Paço hoje, o palco para uma manifestação dos bombeiros voluntários de Portugal. A concentração está marcada para as 6 da tarde, visa protestar contra o fim de grande parte das isenções das taxas moderadoras que eram concedidas aos bombeiros. Os bombeiros só mantêm isenção nas taxas aplicáveis às consultas dos centros de saúde e nos hospitais quando o atendimento estiver relacionado com a atividade de bombeiro. Rui Silva, da Associação de Bombeiros Voluntários de Portugal, que convoca este protesto de hoje no Terreiro do Paço, diz que há outras razões que justificam a presença dos bombeiros no protesto de hoje. Além disso, justificam também uma nova realidade. Os bombeiros estão a abandonar o voluntariado. Ninguém sabe quanto vai poupar com esta medida. Eu diria que não se poupa nada, perde-se porque se alarga a toda a gente e perde-se porque se desmotiva os bombeiros voluntários, que são neste momento a quase totalidade da resposta da Proteção Civil em Portugal. Já há bombeiros a deixarem o voluntariado por causa desta questão das taxas moderadoras? Por causa das taxas moderadoras e por causa de tudo que neste momento aflige o setor. Tudo isto vai desmotivando. E repare, o bombeiro voluntário, por muito boa vontade que tenha, não pode esquecer que tem uma família em casa que depende dele. Todos os dias nós temos efetivamente perda de homens, mas também temos sobretudo perda de vontade. Seguramente, cada corpo de bombeiros, em média, perdeu entre 10 a 15 elementos. Estivemos a falar num corpo de bombeiros de 100 homens, e nem todos têm esse perfil e esse número, estamos a falar de 10%. Eu arriscaria que, nos últimos 2 anos, os corpos de bombeiros perderam entre 10 a 20% do seu efetivo por falta de motivação. Rui Silva, o Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Portugal, que convoca o protesto de mais logo às 6 da tarde no Terreiro do Paço. O novo Presidente da Liga dos Bombeiros, em funções deste sábado passado, concorda com este protesto, mas não confirma esta redução do número de bombeiros voluntários. Jaime Soares lembra, no entanto, que estes bombeiros que as conversas com o Governo ainda estão em curso e talvez haja aqui alguma precipitação. Penso que há uma precipitação a avançar com este tipo de atitudes, mas volto a repetir, já alguém dizia que o direito à indignação é um dos valores que se conquista e que se desenvolve através de um funcionamento democrático de uma sociedade. A Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários fala em desmotivação dos voluntários, motivada também por esta questão das taxas moderadoras, e fala mesmo em saídas dos bombeiros, muitas saídas nos últimos 2 anos, entre 10% a 20% nas corporações. Vocês também têm essa ideia? Eu não tenho essa ideia, porque o voluntariado não está em crise. Nós, quando efetivamente abrimos escolas para bombeiros, felizmente que aparecem muitos jovens, porque Portugal é um país que se acima por valores da solidariedade, do humanismo. Eu diria, nem lembrar, no espaço universal, ninguém há a dimensão do povo português em relação a estes sentimentos e a estas convicções. E por essa razão, isso mantém-se forte nas associações e nos campos de bombeiros em Portugal. As palavras de Jaime Soares, o novo Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, cauteloso em relação a esta razão de descontentamento dos bombeiros e a atitude de protesto. O protesto está marcado para mais logo entre as 6 da tarde e as 8 da noite no Terreiro do Paço, em Lisboa. O Presidente da Agência para o Investimento deixa esta manhã um aviso aos trabalhadores dos portos que iniciaram uma greve de 5 dias. Pedro Reis, em declarações esta manhã à TSF, diz que Portugal ou faz greve ou recupera a economia e que as duas soluções não são compatíveis. Eu acho que, acima de tudo, Portugal tem que decidir se quer fazer greve ou se quer recuperar a economia. Não há economia sem logística, não há logística sem portos, nomeadamente um país virado para o mar como o nosso, e não há portos da velocidade sem trabalho, e não há competitividade das empresas sem um trabalho muito intenso e muito competente de todos os portos portugueses. A expectativa dos trabalhadores é de uma paralisação de 100% das operações de embarque e desembarque nos principais portos nacionais. Só uma parte do Porto de Sines, outra do Caniço, na Madeira, e ainda o Porto de Leixões ficam de fora. O protesto visa contestar o encerramento de uma empresa do Porto de Aveiro e o consequente despedimento de cerca de 60 trabalhadores. Pedro Reis, da AICEP, admite que as exportações podem ser penalizadas
precisam escoar os seus produtos e em que o mundo não espera. Nós temos, é preciso ter presente que todos os dias, quando há um barco que não sai de Portugal, há outro país concorrente que tem uma alternativa e que vai tentar estruturar essa nossa cota de mercado. Indicações deixadas por Pedro Reis, o presidente da AICEP, a Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal. Ontem ainda foi feita uma última tentativa para evitar a greve, mas Vítor Dias, da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Portos, confirma que a reunião não deu em nada. Houve efetivamente uma reunião patrocinada, digamos, pelo Estado, no IGP, portanto, com a Associação do Porto de Aveiro, o Instituto de Transportes Marítimos, a Associação de Empresas do Porto, Estiva do Porto de Aveiro e a Pesmatória, também o Sindicato dos Trabalhadores do Porto de Aveiro. Portanto, a reunião foi conclusiva. Foram, digamos, alguns contactos estabelecidos, tentaram ainda outros nestes últimos dias, mas até à data, portanto, não foi possível firmar um acordo que permitisse, digamos, o levantamento da greve ou a suspensão da mesma. Apesar de toda esta Federação Sindical ainda espera que a qualquer momento haja novidades sobre a retoma das negociações e uma eventual desconvocação do protesto. Os medicamentos sem coparticipação. É esta a nova realidade na Madeira, desde hoje. Será assim pelo menos até ao fim do mês. A dívida da região à Associação Nacional de Farmácias já vai em 77 milhões de euros. Francisco Jardim Ramos marcou para o meio-dia de hoje explicações do lado do Governo Regional, o Secretário Regional dos Assuntos Sociais na Madeira. Até agora, a única informação que existe é que o Governo Regional vai mesmo suspender os reembolsos das comparticipações dos medicamentos até ao final de janeiro, pelo menos. O repórter Nicolau Fernandes, da TSF Madeira, está a esta hora numa farmácia do Funchal. Já sabemos que desde hoje não há comparticipação. E utentes? Os utentes já começaram a chegar, Nicolau? Já sim, as coisas não saem no momento de pessoas já vieram cá à farmácia a ver as receitas. É o caso de Sidonia Santos, uma das clientes desta farmácia. A senhora vem cá com receita médica. Teve que pagar a totalidade. Sim, paguei na totalidade. O que é que acha disso? O que eu acho? É uma situação que está a ocorrer neste momento no país. Todos sabemos que há dificuldades financeiras. Enquanto a verba a chegar é normal. Não acha? Da mesma forma, só financiam. É só da região que habita, é da região que não foi cumprido também. O que eu penso sobre isso é que há que esperar que a verba chegue ou que haja verba disponível para poder cobrir a dívida. Entretanto, é previsto quase do tempo. Não, pelo menos, porque eu comprei esta que é urgente, que devia ser um bebê, mas tenho uma outra que tem 10 dias para comprar, que terei que esperar a ver se realmente que seja pago essa dívida. E vai esperar? Vamos esperar de 6 dias, sim, porque é muito mais tarde. Obrigado, Cidadania. Esperar para ver se chega o dinheiro do Governo Regional, que paga essa dívida à farmácia. Recordo que o Governo Regional português comprometido a pagar 4 milhões no mês passado, uma dívida que no global já atinge os 37 milhões, mas não fez, por isso esta decisão da Associação Nacional de Farmácias tem também comigo a diretora técnica desta farmácia, Maria de Afonso. A farmácia esteve aberta desde a meia-noite e começaram a alugar essa medida à meia-noite já. Sim, nós tivemos secretamente desde ontem, das 9 da manhã até hoje. E depois da meia-noite tivemos que cobrar. E se chegar aqui um caso de absoluta necessidade? Nunca as farmácias deixaram ninguém ficar sem medicação. Inclusivamente a lei que se opõe não tem a ver da nossa atitude. Esta decisão da Associação Nacional das Farmácias atinge só os utentes do regime do Serviço Nacional de Saúde. Sim, é uma medida que penaliza o governo regional, que não pagou, portanto, são todos os beneficiários do Serviço Regional de Saúde e só. Tem tido muito movimento antes do anúncio desta decisão. Aliás, quando soube que a partir de segunda-feira iria haver esta suspensão nos cortes, houve aqui um histórico aumento. Sim, houve uma certa corrida, as pessoas tiveram medo de deixar de haver comparticipação, porque de facto, a partir de hoje têm que pagar princesas. Se precisarem de alguma coisa nestes próximos dias, até ser paga a verba, têm que pagar princesas. Portanto, houve um grande aumento. E agora, mês de gente. Agora vai baixar, as pessoas já têm os medicamentos em casa. E só os casos urgentes. Só vai as outras pessoas dos outros sistemas e os casos muito urgentes. Muito obrigado, Maria Teresa Afonso, diretora técnica desta farmácia, uma farmácia que foi administrada por baixo da sede dos PSD, 5 andares aqui por cima, do
conhecer, mas até agora, por exemplo, o Governo Regional nada dito sobre esta matéria. Está aqui agendado uma conferência de imprensa para o meio-dia, um encontro, uma comunicação social com o Secretário Regional dos Assuntos Sociais, Francisco José Ramos, para falar desta decisão da Associação Nacional das Farmácias. Portanto, Nicolau Fernandes, da TSF Madeira, hoje numa farmácia, neste dia em que nasce uma nova realidade na Madeira, para já e até ao final do mês, sem comparticipação dos medicamentos por parte do Serviço Regional de Saúde e sem reembolsos que estavam já previstos pelo Governo Regional. Contactada já esta manhã pela TSF, a Associação Nacional de Farmácias, diz que não voltou ainda a ser contactada pelo Governo Regional desde que foi anunciada a decisão de suspender esta dispensa de medicamentos a crédito. São agora 9h11. Está a fazer um mês que deixaram de existir autoestradas sem portagem em Portugal. Há precisamente um mês, 2 repórteres da TSF viajaram nas alternativas às 2 principais autoestradas que rumam à fronteira com a Espanha, a Via do Infante e a A25. No Algarve, o negócio vai mal dos 2 lados da estrada, Maria Augusta Casaca. Basta circular na Via do Infante. A diminuição de trânsito salta à vista. As áreas de serviço concessionárias não querem fornecer números, mas os poucos automobilistas que ainda se mantêm na A22 são os primeiros a notar. Este viajante é a empresa para a qual trabalha quem paga as portagens, mas não sabe como será no futuro. Vamos ter muitas despesas em portagens, possivelmente no futuro irá haver alguma contenção, mas por enquanto as coisas estão como estavam. Agora vê mais gente, menos gente aqui na Via do Infante? Menos gente na Via do Infante. Ao fim de semana é um deserto autêntico. E aqui nas áreas de serviço também se nota? Basta ver, não é? Não está ninguém hoje. Uma empresa contactada pela TSF só em 15 dias pagou 900 euros de portagens. Tânia Fernandes tem um café na Estrada Nacional 125, na zona da Guia, Albufeira. O último mês tem sido bom para o negócio, mas ela própria nota cada vez mais dificuldade em circular nesta estrada. Eu é meia hora e vinha e agora há muitos acidentes, muito mais acidentes, vemos muitos acidentes, ou cinema toda a hora. E aqui a nível de clientes também se nota-se um bocadinho que o cliente habitual para mais vezes. Mais à frente, também na 125, paramos numa gasolineira. Ali trabalha Telma Jerónimo. Ela constata que os clientes têm chegado com mais afluência, mas o trânsito é caótico. Nota-se mais clientes, temos caras novas que não há hábito de passarem por aqui, eles próprios estão a dizer que vão voltar mais vezes porque vão deixar passar na 22 por causa das portagens. Embora a 125 isto não é uma estrada, não é uma alternativa, é uma rua, principalmente a partir das 4 horas da tarde, das 16 horas da tarde até às 20 horas, é um caos. Já há clientes que vão dizer que levam na média quase 2 horas a chegar a Faro. 2 horas para fazer cerca de 40 km na Estrada Nacional 125. Mais clientes para os comerciantes, menor qualidade de vida para os automobilistas. E quanto aos acidentes, para já não aumentaram, pelo menos a indicação da GNR, apesar do maior fluxo de trânsito, o nível de sinistralidade não subiu por aí além, também por causa do bom tempo que se tem sentido nos últimos dias. Uma novidade para esta semana: o maior apagão do sistema analógico de televisão vai sentir-se a partir de quinta-feira. Há alguns adiamentos, mas mesmo assim o primeiro grande impacto será sentido a partir de quinta-feira. O número de pedidos de informação e também de reclamações tem continuado a subir junto da DECO, que fala mesmo num aumento de 70% das queixas durante o mês de dezembro. É uma indicação dada à TSF por Tito Rodrigues da DECO. No mês de dezembro estamos aqui a falar de um aumento dos contactos na casa dos 60%, portanto, entre pedidos de informação e reclamações que nos chegaram. Nos últimos dias temos assistido sobretudo a reclamações de cariz técnico com pessoas que já fizeram a migração para o digital e que têm sentido muitos problemas no recepcionamento do sinal. Estamos a falar aqui de quebra de imagem, de pixelização, portanto, de um aumento de qualidade que não é perceptível. E, no fundo, as pessoas agora começam também a fazer-nos chegar e nós acreditamos que até a data do switch off, dia 12 de janeiro e, posteriormente, esse número continuará a aumentar. É a maior e a mais polémica revolução tecnológica da televisão portuguesa desde a chegada da televisão a cores. 9h15 nesta manhã da segunda-feira, outros temas em destaque no mundo de livros. O Catito já está no Tribunal de Monsanto, onde vai participar como testemunha no julgamento do processo da Universidade Independente. É esperado para hoje também a presença do antigo Primeiro-Ministro José Sócrates. Outro julgamento é
em Torres Vedras. Começa esta manhã a ser julgado um homem suspeito de ter raptado e assassinado várias pessoas dentro da própria casa. É o caso do chamado Rei Golpe. A informação do trânsito já a seguir, depois temos o Tubo de Ensaio com Bruno Guerra. Estas e outras notícias em tsf.pt.